Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aí, já quase chegando no destino, glória a Deus por isso. E eu estava pensando aqui, Jesus disse, João 17:30, eu e o Pai somos um. Jesus sempre mostrou-nos o poder da unidade. O próprio Deus confidenciou isso, está lá em Gênesis capítulo 11. O próprio Deus disse, agora eles terão êxito em todo o seu intento, haja visto que eles estão unidos em um só propósito. Lembra do propósito? A construção da Torre de Babel. Então Deus desceu, é uma das descidas de Deus. O próprio Deus disse, ei, desçamos. Olha que interessante, se existem coisas que fazem Deus descer, uma delas é a unidade. O povo estava no mesmo lugar, o povo trabalhava para um só objetivo, o povo falava uma só língua, e então a consequência disso é que eles queriam tocar o céu. Tudo ali estava correto, exceto a motivação pela qual eles estavam unidos. Existe algo pior do que a desarmonia, existe algo pior do que a desunião, a falta de união, existe. Pasmem-se, existe algo pior do que a falta de união. E o que o é? É quando unimos-nos por propósitos equivocados. A Bíblia diz, você lembra disso, né? Que Sansão colocou fogo na seara dos filisteus. Ele tomou raposas e as uniu, unidos. Porém, as uniu pelas caudas e não pelas cabeças. Então grave isso no seu coração em nome de Jesus. O propósito de Deus é que nós nos unamos, mas que nós não nos unamos pelas caudas, e sim pelas cabeças. Isto é, não pelo propósito de baixo, da terra, do homem, mas pelo propósito de cima, do céu de Deus. Então, há pessoas que estão unindo-se, mas na verdade elas estão mancomunando-se. Segundo Crônicas, capítulo 32, a oração de Davi por diversas vezes vai dizer isso, que as pessoas estavam unindo-se, mas estavam unindo-se por propósitos equivocados. Então reitero o motivo da minha fala, só existe uma coisa pior do que a falta de união, é a união em falta. Pior do que a falta de união é a união em falta, quando unem-se e a união não tem um propósito excelente. Unem-se, mas não unem-se pelas cabeças, e sim pela cauda. E a união pela cauda acontece o quê? O que Filisteu fez. Coloca o fogo na seara dos filisteus. Então, a união pela cauda nada mais é do que o mancomunar, nada mais é do que destruição em massa. Então, não basta nos reunirmos, não basta unirmos, é preciso estarmos reunidos e unidos. Como a gente canta, reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Então, mais do que estar unido, mais do que estar reunido, é estar unido e reunido por um propósito de excelência, por um propósito do alto, por um propósito das cabeças e não das caudas. Então, que Deus o Senhor nos ajude, que nós venhamos a unir-nos, é verdade, e aquilo que nos une realmente seja um propósito excelente. Nós não nos unimos por uma necessidade, nós unimos-nos por um propósito. E se o propósito for a necessidade, então a necessidade, ela tem um propósito. Então saiba disso, é o propósito que nos une. E esse propósito tem que ser um propósito excelente, tem que ser um propósito excelso, tem que ser um propósito do alto. O próprio Deus admitiu a força da unidade. E que essa unidade, que é forte, que essa força unitária trabalhe para um propósito que é o bem em comum.
Trabalhe para um propósito que é um propósito eterno, divino, maravilhoso e, acredite, extremamente útil e abençoador. Unimos-nos, pois, mas não de qualquer modo. Reunimos-nos, pois, mas não de qualquer jeito. Unimos-nos, pois, mas não sem causa, ou apenas para sanar uma necessidade, ao menos que essa necessidade seja o propósito da nossa unidade. Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos nos unir? E vamos nos unir para o propósito certo, com o propósito correto. E esse propósito é agradar a Deus, servir aos homens. Adorar a Deus, servir aos homens. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos junto, estamos juntos, sempre, num propósito. E que esse propósito seja glorificar a Deus. Amém.